Bom dia, Vanusa, bom dia a todos vocês da TV O Dia. Estamos no ar todas as quartas-feiras aqui no nosso quadro Dica X, já estava com saudade. Passa uma semana, a gente já fica com saudades aqui de estar com vocês, trocando sempre boas ideias com relação ao desenvolvimento pessoal e profissional. E nas últimas semanas eu tenho trazido resumos de livros. Nós já falamos aqui de livros do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos, Como Falar Melhor em Público, falamos de Hábitos Atômicos, vários livros. E hoje eu trago para vocês um livro de Nicholas Butman que fala como nós podemos convencer qualquer pessoa em até 1 minuto e meio. Olha que interessante, Vanusa. É muito interessante porque esse livro, ele explora técnicas poderosas para que você possa ter aquela persuasão e ter aquela conexão imediata com qualquer pessoa. E é muito interessante também porque ele é provado cientificamente, porque ele mostra como nós podemos, através de ferramentas de programação neurolinguística, fazer uma sintonia com qualquer que seja a pessoa, seja de nível mais alto, mais baixo, não importa. O importante é que você vai aprender a se conectar melhor. E eu vou te trazer um resumão do livro a partir de agora. E tem uma frase do Nicholas Butman que ele fala o seguinte: fique aberto às oportunidades. Você nunca sabe onde a sua próxima conexão importante será feita. Você está preparado para as oportunidades que surgem em sua vida? E como é que você se conecta com as pessoas que você começa a trocar boas ideias? Aquela pessoa que você acabou de conhecer. Você é aquele tipo de pessoa que fica o tempo todo falando de si ou você busca dialogar? Isso é muito importante. Você quer convencer alguém? Crie um diálogo, faça perguntas abertas, converse, se interesse pela pessoa e também esteja preparado para quando a oportunidade bater na sua porta, você, opa, essa oportunidade vai ser minha, eu quero essa oportunidade para mim. E o mundo ele é feito de conexões, então aproveite as conexões que surgem em sua vida. E qual é a ideia principal desse livro? Ele fala o seguinte, que nós temos 90 segundos decisivos, ou seja, o primeiro contato, a Vanusa falou agora há pouquinho, a primeira impressão, ela vai marcar muito, ela vai ficar, então ela vai determinar o seu sucesso, a sua interação. Se naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, você foi uma pessoa antipática, não teve uma escuta ativa, não se mostrou uma pessoa interessada pelo outro, você vai, infelizmente, deixar de criar uma conexão muito importante naquele momento. O segundo momento que ele fala do livro, a princípio, é que você tem que criar uma conexão genuína, ou seja, você tem que estabelecer uma sintonia. A gente chama na PNL de rapport. E o que é o rapport? É uma conexão. É você gostar daquela outra pessoa. É quando geralmente as pessoas falam, nossa, o meu santo bateu com fulano, gostei muito de trocar ideias, foi muito legal o nosso bate-papo, porque é uma pessoa bem interessante, interessada em me ouvir, eu gostei de conversar. Então, se essa conexão for genuína, ele explica bastante isso no livro, você vai conseguir ter uma sintonia maior com qualquer pessoa ou com o público também. E por último, as técnicas comprovadas que esse livro faz é porque são métodos baseados na psicologia e também na neurociência. Eu sou estudante de neurociência e eu te digo com toda certeza, se você consegue se conectar com as pessoas, você vai conseguir abrir portas. Eu falo muito isso também no meu segundo livro, Liberte Seu Poder. O mundo abre portas para quem sabe se relacionar, se comunicar, se qualificar e estar sempre atento ao que o outro fala. Vamos para mais dicas que o nosso livro traz de hoje. A importância da primeira impressão. Gente, a primeira impressão ela vai marcar demais, ela vai ficar assim, não é mito. Por quê? Se você não tem um contato visual com aquela pessoa, sabe aquela pessoa que conversa contigo, ela não olha para você, Vanusa, já conversou com alguém, ela fica olhando para o lado, ela não consegue te encarar. Ah, professor, eu fico sem graça. Por que que você vai ficar sem graça? Você vai demonstrar insegurança, aquela falta de confiança. Não é ficar o tempo todo olhando, porque também vai tirar aquela atenção, mas você tem que prestar atenção no outro. O sorriso sincero é outra questão que ele fala muito. Como você quer criar uma boa primeira impressão se você não tem um bom sorriso e se você não tem a postura aberta? Já conversou com alguém que o tempo inteiro ele está de braços fechados e você poderia dizer, professor Jackson, mas eu estou só descansando. Tudo bem, serve para descanso, às vezes a pessoa está com frio, às vezes ela está só ali, atenta ao que você vai dizer. Mas esteja mais aberto à pessoa, o braço tem que estar mais relaxado. Você estiver com o corpo voltado para a pessoa, com a escuta atenta, quando você sacode a cabeça, você consegue ter uma primeira impressão muito maior do que conversar com alguém que não presta atenção em você, não te olha, não te escuta, não troca ideias, não interage com aquilo que você acabou de dizer, ou seja, ela já muda o assunto para ela, você não vai ter uma boa primeira impressão. E ela tem que ser marcante. São esses primeiros 90 segundos que vai fazer com que você consiga interagir melhor com aquela pessoa. E detalhe, no livro ainda fala, em segundos você pode se tornar uma pessoa muito antipática. Imagina eu chegar aqui dizendo que eu sou o melhor, com a cabeça erguida, com arrogância.
imediatamente quem está nessa sala ou quem está me escutando vai dizer, mas ele se acha demais, por conta de quê? Da minha expressão corporal e do jeito que eu falei. Então é muito importante a gente ter muito cuidado com relação ao que eu vou falar e principalmente ao nosso corpo. Vamos para mais próximas dicas do livro. Ele fala sempre sobre a linguagem corporal como uma grande ferramenta. Eu acabei de citar sobre isso. Então o seu corpo, ele não só fala, o seu corpo ele grita. Por isso que é muito importante você se comunicar também com a sua postura, que é ela que vale, minha gente, olha só, mais de 90% da sua comunicação. Que loucura, por quê? Não adianta eu falar, a Vanusa chegou, tá tudo bem, eu baixo a cabeça, ela vai perceber, não, alguma coisa aconteceu com o professor Jax, ele não está bem, porque ele está demonstrando uma outra coisa, não há congruência. Então você tem que ajustar uma postura para transmitir confiança. Vai falar em público, como é que você vai falar em público fechado, com a voz para baixo, aquela ferramenta de você realmente colocar uma conexão maior e você está ali cabisbaixo, ombros caídos. Então isso não vai mostrar que você realmente quer se comunicar com aquelas pessoas. Então atente-se à sua expressão facial, sorriso, a sua expressão corporal, que tudo isso vai impactar bastante na hora que você for comunicar. Vamos para mais uma dica. Além da expressão corporal, ele fala também sobre a comunicação verbal, que são suas palavras, e o tom de voz. Como é que eu vou conseguir convencer alguém em 90 segundos se eu não tenho um tom de voz adequado, se a minha voz não é firme, não é amigável? Sabe aquela pessoa que grita, fala muito alto, ou aquela pessoa que fala muito baixo? Pode ser que ela não consiga ter uma conexão com as pessoas porque ela não foi ouvida da melhor forma possível. Ou eu gritei muito, ou eu falei muito baixo. Então tem que ter sempre um bom senso. Fale com segurança, fale com firmeza. Ele fala também da questão do vocabulário acessível. Use palavras simples, diretas e principalmente evite palavras técnicas se você estiver num público que é misto. Como assim, professor Jax? Imagine que eu sou da área de marketing, que tem vários termos em inglês, e aí eu começo a falar tudo da minha área, só que aquele público que está ali, ele não vai se conectar comigo porque tem muitos termos técnicos, tem muitas siglas e termos em outras línguas que aquelas pessoas que nem entendem tudo, elas vão ficar, meu Deus, mas o que ele está falando? Então eu vejo muito isso, às vezes em vídeos, às vezes numa apresentação em público. Então a gente tem que ter um cuidado. Quem é o meu público? Outra questão, eu tenho que ter um ritmo controlado. Não posso falar rápido demais e nem devagar demais, porque imagina se eu estivesse em câmera lenta aqui falando, você diz, nossa, ele dá um sono, ele fala de uma forma tão cansativa. Então a gente tem que ajustar isso. Como é que eu consigo, professor Jax? Cursos, treinamentos, palestras, pedindo feedback, se gravando e você se percebendo, será que minha postura está legal? Meu tom de voz? Será que eu tenho muitos vícios de linguagens? E também você tem que se adaptar sempre ao seu público, a linguagem de acordo ao contexto, de acordo com o que você vai falar, é o que eu acabei de dizer. É o seu público? Todo mundo entende o seu linguajar? Eu dou muita aula para advogados. Então eu falo, se você está falando com um advogado, você pode utilizar a sua linguagem do juridiquês, que a gente sempre chama assim. Mas se você está falando com uma pessoa leiga, provavelmente ela não vai entender alguns termos em latim, alguns termos específicos da área jurídica. Então, explique o que significa aquilo para o seu cliente, para aquele público, para que ele consiga compreender melhor. Senão você não vai conseguir convencê-lo. Vamos para mais dicas que esse livro nos traz, que é muito importante. Como não ser arrogante? Ele fala muito sobre isso, gente, é muito importante. Se você, como eu falei agora há pouco, chega se achando demais, não presta atenção no outro, só fala de si o tempo todo, não escuta atentamente, você vai demonstrar arrogância. Então tem que demonstrar interesse genuíno pelo outro e se interesse de verdade pelo trabalho do outro, faça perguntas, pergunte com inteligência, ou seja, perguntas que demonstram a certa curiosidade. Me explique mais sobre o seu trabalho, como é que você faz isso? Essas perguntas vão fazer, na verdade, com que aquela pessoa, aquele público se interesse mais por você, porque ele percebeu, nossa, ele gostou do que eu faço, ou do que eu proponho, do que eu vendo. Então isso é muito interessante. E sempre busque promover um diálogo. Equilibre o tempo de fala. Um momento você fala, o outro momento é a pessoa que vai te ouvir, né? O seu receptor. Então, quando você é um emissor, no caso aqui, eu estou falando o tempo todo porque só vocês que estão em casa, estão me acompanhando pelo celular, estão me ouvindo. Mas imagine que eu estivesse aqui conversando com alguém, eu tenho que interagir, trocar ideias, deixar outra pessoa falar. Você já conversou com alguém que a pessoa interrompe o tempo todo?
ela fica interrompendo, você não termina de falar, isso é muito chato. Então deixa a pessoa expressar, depois que você vai dizer se está correto, se não está, se concordou, não concordou, porque senão você vai se tornar uma pessoa muito chata, arrogante, aquela pessoa que interrompe, que fala demais, que só ela é tal, fica falando da roupa, de marca, de viagem, e fica já exagerando muito, e aí não consegue se conectar, e as pessoas, não gostei dessa criatura, não foi legal comigo, então a gente tem que ter cuidado. A próxima dica, ele fala que a gente também precisa ajustar a nossa atitude, principalmente a nossa mentalidade, ou seja, a gente tem que se preparar mentalmente. Quando você for conversar com alguém, já visualiza aquele encontro. Quando você for se apresentar, já imagina como será aquela apresentação. Vai ser um sucesso, vai dar tudo certo. Isso é muito importante. Cultivar positividade é algo que o Nicholas Butman, que é o autor do livro, fala muito sobre isso. Todas as vezes que ele encontrar com alguém, ele conta várias histórias no livro. E aí quando ele vai encontrar, imagine eu vou me encontrar agora com a Vanusa, eu já começo imediatamente a falar de todos os meus problemas, de tudo enquanto ela estava tão alegre, mas eu deixo ela, mas agora eu estou me sentindo tão mal. Já passou por uma situação como essa? Porque a pessoa não para de falar negatividade e tem gente que ela faz isso como hábito, todos os dias, com todas as pessoas que ela encontra. Logicamente que todos nós temos problemas, mas evite o tempo inteiro estar falando dos seus problemas com todas as pessoas. E também adote a curiosidade. Mostre sempre uma pessoa disposta a entender e a perguntar sobre o outro, a aprender com cada interação. Olha que você trabalha com essa técnica, com essa ferramenta, com esse estilo de serviço, me fale mais sobre isso. Tudo isso demonstra que uma boa atitude e abre a sua mentalidade, abre aquela conexão para você convencer aquela pessoa. Primeiro você se conecta e depois você vende um produto. Primeiro você conecta, depois você fala do seu assunto. Isso é muito importante. Como é que eu vou chegar vendendo um produto, já vendendo tal? Não, primeiro se conecte, crie um relacionamento. Isso é muito importante. Mais dicas para você aqui do Nicholas Butman, ele fala como nós podemos praticar isso diariamente. Aparência é fundamental. Como que você quer convencer alguém se você não tem uma aparência interessante? Esse fim de semana eu estive em Tianguá, e foi bem interessante ministrar um treinamento lá, e eu falei sobre essa questão. Quando você vai se mostrar no vídeo, nós falamos sobre a questão de como você apresenta em vídeo. Você tem que ter uma aparência interessante. As pessoas vão observar a sua aparência antes mesmo de você abrir a boca, a sua postura. Então é muito importante que você esteja adequado a cada situação e principalmente quando você for se apresentar, seja numa entrevista na TV, seja nos vídeos que milhares e milhões de pessoas podem te ver. Tenha uma atitude positiva, como eu falei agora há pouquinho, então sempre se projete uma pessoa confiante, sutil, leve. A leveza abre portas, o sorriso, o bom humor. Existem muitas pessoas que são pesadas, são muito assim, de falar coisas negativas. Tem aquela comunicação passiva-agressiva que eu falei em outros programas, que é aquela comunicação só de provocar, de encher o saco do outro, de falar deboche. Então isso não é legal. Tem muita gente debochada que ao invés de criar uma amizade, você já fica, nossa, que criatura chata. E use também, ele fala da técnica do storytelling, ou seja, de você contar boas histórias. É muito interessante você ter histórias legais, principalmente quando apresentar em público ou quando conversar com alguém. A próxima dica que ele fala é sobre os exemplos dessa aplicação no dia a dia. Quando você for negociar, é muito importante que você estabeleça um rapport, que é o rapport, falei agora há pouquinho, conexão, sintonia, converse primeiro, crie uma conexão e depois venda o produto. Crie network, crie excelentes conexões que sejam memoráveis em poucos minutos, ou seja, deixe uma presença marcante, alegre, simpática. Venda melhor quando você conquista a confiança do cliente, quando você mostra provas sociais, quando você fala de pessoas que já utilizaram o seu produto, seu serviço, e aí você vai conseguir participar de uma forma muito melhor daquele momento. E quando você participa de uma entrevista, você também tem que causar um impacto positivo, mostrando sua autoridade, mostrando que é confiante, que estudou, que sabe de verdade sobre aquilo que você vai falar, porque senão você não vai ser convidado mais uma vez. E para finalizar as dicas do livro, ele fala sobre as recomendações que eu trago aqui para vocês. A próxima, Lorena, pode deixar. 90 segundos são cruciais para você, ou seja, 1 minuto e meio é o tempo que você pode fazer com que você se torne uma pessoa inesquecível, positivamente ou negativamente, dependendo da forma como você começou a conversar com a pessoa. Ele fala de 3 pilares essenciais para você convencer alguém em 90 segundos. E quais são eles?
comunicação corporal, a comunicação verbal e também a atitude mental positiva. Foi o que nós falamos agora há pouquinho. E por último, seja 100% autêntico, seja genuíno em todas as situações. Quando você demonstra autenticidade, mostra quem é você de verdade, sem máscaras, sem ser aquele personagem, você vai criar uma situação muito melhor do que aquela pessoa que quer se aparecer demais, que quer ser o tal, e aí a pessoa percebe logo, nossa, não gostei, não vou confiar, não vou fazer serviço. Então, se você quer realmente convencer em até 90 segundos, utilize tudo isso que eu falei. Comunicação corporal, tom de voz, as palavras adequadas, simpatia, leveza, bom humor, generosidade e principalmente a gratidão. Tudo isso ele fala no livro. Vamos para as dicas. Esse livro eu falei de hoje, além disso da frase que ele diz no último capítulo lá, que na nossa comunicação cara a cara, pessoas dão mais credibilidade ao que elas vão observar, ao que elas veem, depois ao tom de voz e por último as palavras que elas estão ouvindo. Então, primeiramente a pessoa vai observar, será que essa pessoa está de verdade falando a verdade? Ela está mostrando isso? Não, eu percebo que ele fala uma coisa, mas o corpo diz outra. Não estou sentindo confiança nessa criatura. Então, primeiro a pessoa vai te observar, ela vai entender, ela vai fazer uma leitura. Eu até falei sobre isso em alguns programas que o nome disso é calibração, ela te calibra, ou seja, ela observa, não, essa criatura não está falando a verdade, ela não está mostrando confiança. Sabe aquela pessoa que começa a falar, esses vícios de pausas? Então isso não vai passar credibilidade. Por isso que é importante trabalhar isso nos cursos, palestras e mentorias. E aí as dicas de livros que eu trago para vocês, que eu tirei todas essas ideias desse livro aqui, ó. Como Convencer Alguém, 90 Segundos, de Nicholas Bultmann. E o outro livro que eu trago aqui é um livro bem interessante também, o próximo livro, que é um livro que fala sobre as armas da persuasão. O próximo livro esse é interessante também, além desse do Nicholas Bultmann, porque são dois livros que se complementam. E o próximo livro, que é As Armas da Persuasão, vai fazer com que você consiga também melhorar a sua comunicação, persuadir, ou seja, convencer. Inclusive, eu quero trazer como dica de livro na próxima semana sobre esse livro das Armas da Persuasão. Pode passar, Lorena, só a Arma da Persuasão, esse aqui, do Robert Cialdini. Então, são essas duas dicas de livro que eu trago para você. Tudo isso você vai aprender também na nossa formação Impactar, que começa amanhã, 8 a 11 de maio. Nesses 4 dias eu vou te ensinar como você pode impactar mais na comunicação no CPDX, com essa turma linda, maravilhosa, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeutas, professores de oratória, master coach, enfim, a maior formação do Piauí em comunicação e oratória. Eu quero te ver lá nessa formação. Você encontra toda essa formação no professor Jax. Que coisa boa! E as pessoas podem seguir através do Instagram. Sim. Isso é muito bom. Você sabe que tudo que você falou é muito interessante. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, o interessante de você buscar um profissional também para você ouvir e entender é porque você não vai colocar muito do que você sente, mas também do que você observa. Você vai poder perceber quando a pessoa está triste, vai poder perceber quando a pessoa está com um problema, se aquele momento é algo realmente ali muito a ver com a situação ou até mesmo com você. Isso. Por isso que é bom você buscar técnicas, mas também poder lidar com as pessoas. Quando as pessoas pensam em oratória, não é só no campo profissional, é pra vida, né? Falar em público, vender, negociar, se relacionar, viver. Por exemplo, como eu falei quando eu estive agora em Tianguá, eu fiz vários contatos, conexões, e isso é importante porque você vai criando mais conexões na vida.